Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer uma revisãozinha rapidinho. Professor Fernando Santos na área. Vamos fazer uma revisão sobre biografia romantizada e haikai. Vamos ver o que significa isso. Vamos relembrar alguns conceitos que vocês viram durante a aula. Tudo bem? Vamos compartilhar aqui. Olha lá, vamos começar com a biografia romantizada. Dá uma olhada aí. O que é isso? A biografia romantizada, bom, biografia você sabe, né? Você está falando, contando a história de alguém. Como é romantizada, você vai escolher um momento específico que você quer causar uma sensação de admiração no leitor. Então, você tem que escolher muito bem o momento que você está colocando para que a pessoa se sinta tocada. Então, preste atenção. O uso de adjetivos é bem importante, tá? Então vamos lá, ó. O objetivo é narrar a história de alguém que tenha relevância para a sociedade devido às suas ações. Então não é simplesmente você contar a história, é você motivar alguém com a história contada. Então a pessoa é vista como um herói nacional, ou uma pessoa que tem uma relevância muito grande, certo? Uma pessoa que fez algum ato na sociedade que vale a pena ser lembrado e ser copiado, como se fosse uma inspiração, tá bom? Então lembra, os adjetivos são importantes. Outra coisa que você tem que lembrar aqui, ó. O gênero tem a função social de relatar as lutas, as causas vivenciadas pelo biografado, determina o seu propósito de vida. Isso, gente, é importante, propósito de vida. Você quer inspirar as pessoas. Então, para inspirar as pessoas, você tem que contar a história, não simplesmente falar que, ele foi lá e lutou pelos direitos das crianças. Não. Você falar que ele travou uma luta incessante para preservar o direito das crianças de brincarem, de serem crianças, preservando e garantindo o bem-estar social, certo? Você vai ter que falar alguma coisa, não simplesmente narrar o fato, mas você tem que, por isso que já está romantizada, você tem que dar uma valorizada naquele momento, entende? Aqui, tá? Então, como é que você vai fazer? Aqui tem alguns dados que são interessantes. Você vai apresentar brevemente o seu biografado, tá? Você vai ler, a tua prova vai estar escrito lá um texto sobre uma pessoa determinada, certo? E você vai apresentar. Por exemplo, se eu fosse apresentar, vamos supor que eu fosse uma pessoa, né, que valesse a pena fazer uma biografia. Tudo bem? Falar para você, a Fernanda Andrade dos Santos nasceu na cidade de Florianópolis em 1974, numa família de classe média, sabe? Você vai me apresentar usando a terceira pessoa. Tudo bem? Só para ambientar, para a pessoa saber que se ela nunca ouviu falar de mim, para ela começar a entender por que existe uma relevância em fazer a biografia daquela pessoa, tá? Beleza? Então, aí vem o momento X, esse aqui é o pulo do gato. Você vai ter que registrar um momento, buscar alguma ação específica, alguma parte da história da vida dessa pessoa que faz diferença, que fez relevância, que vale a pena ser contado. Entendeu? É como se fosse aquele momento fosse um capítulo à parte na história. Seria muito interessante você lembrar, porque é uma história linda, uma história que inspira, uma história que vale a pena ser passada para frente, tá bom? Beleza? Então você vai falar se é um momento, sei lá, um momento da infância, um momento quando ele começou a trabalhar em tal lugar, momento em que ele sofreu muito, então ele veio com um projeto, tudo bem? Então, alguma coisa que vale a pena ser lembrada, tá? Aí vamos lá. Isso aqui é interessante. Com a biografia, você tem que seguir uma ordem cronológica. Então, começar lá, por exemplo, eu vou contar o início da vida de Martin Luther King, tá? Então, eu vou falar quem foi ele, como é que era a família dele direitinho, a primeira infância, depois quando ele foi para a escola, né, o inglês é kindergarten, certo? Jardim de infância, depois quando ele foi para o ensino fundamental, entende? Eu estou contando a história até chegar na parte relevante, usando a cronologia. Cronologia é as coisas acontecendo na ordem certa, tudo bem? Tranquilo? E vai apresentando os personagens à medida que vão aparecendo. Tá? Então não adianta eu, por exemplo, apresentar o professor dele lá do ensino médio se eu não passei por toda a história dele antes. Eu não posso pular, tá bom? Tá? Os textos têm que ter começo, meio e fim. Presta atenção. Tudo bem? Entenderam? Deu para dar uma revisada geral? Beleza? Um outro momento
da tua prova vai ser a produção de haikai. O que é haikai? Haikai é um poema, só que é um poema com uma estrutura fixa, tá? Um poema que vem da uma herança do japonês, da cultura japonesa. Tá? O haikai, ou haiku, é um nome dado a breves poemas de origem japonesa. Breve, breve por quê? Porque eles têm 3 versos. São tercetos, certo? Muito breve. Chegaram ao Brasil ali no começo do século XX, tá? Sabe que o Brasil tem uma colônia japonesa muito forte, muito grande, várias cidades, se concentrando principalmente em São Paulo, no bairro, um bairro muito forte, você pode comer, então, inclusive, vários pratos da culinária japonesa, tá? É muito legal, tá bom? A ideia do Hakai é ser muito curto, por isso que são 3 versos, tá? E não são só 3 versos. Pode ter rima ou pode não ter. É uma escolha sua, tá bom? Observa o que a prova está te pedindo, tá? Olha aqui, ó. O Haikai, ele pode fazer referência à natureza, à estação do ano, os períodos do dia. Eles vão refletir o momento da vida do autor, tá bom? Alguma coisa que ele admira, alguma coisa. Por exemplo, você gosta de acordar todo dia e olhar pela janela e observar o nascer do sol. Então, você vai fazer um haikai sobre o nascer do sol, porque isso vai ter alguma relevância para você. Ou você gosta de ver a chuva batendo na janela, então você vai falar sobre isso, entendeu? Algum momento presente. Ou simplesmente o momento de você estar tomando seu café. Algum momento, tá? Aqui é muito comum você encontrar os haikais sobre as estações do ano. Dá uma olhada ali, ó. Verão. Gota de orvalho na corola de um lírio, joia do tempo. Outono. Bosque de cobre, borboleta amarela, esquilo, fulvo. Veja bem que ele tem uma estrutura. Aí tu vai falar assim, Fernando, que estrutura é essa? Aqui, ó. A estrutura é 5-7-5. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro verso tem 5 sílabas poéticas. Observei um lírio. 5. A segunda tem 7. De fato, nem Salomão. 7. A última tem 5. É tão bem vestido. É tão bem vestido. Lembra? Lembra de olhar o que é uma sílaba poética, tudo bem? Beleza? Geralmente a última sílaba a gente não conta na sílaba poética. Feito isso, você tem aí uma produção digna de ser mostrada no bairro da Liberdade de São Paulo, maior colônia japonesa do país. Tudo bem? Perfeito? Então, gente, espero que tenha sido válido essa breve lembrança aqui do que a gente já estudou, tá bom? Faça uma excelente prova. Fica bem. Tchau, tchau.